O palco está iluminado. A multidão canta junto. Ele aparece magro, visivelmente fragilizado, mas a voz continua carregada de intensidade. Cada palavra parece uma despedida. Cada verso soa como um manifesto. O público sente que algo histórico está acontecendo ali. Mas ninguém naquele momento imaginava que aquele seria um dos últimos capítulos de uma das histórias mais intensas da música brasileira. O nome dele era Cazuza e sua vida parecia uma canção escrita no limite entre a genialidade e o abismo. Mas o que aconteceu antes disso foi ainda mais surpreendente. Muito antes de se tornar símbolo de rebeldia e poesia urbana, Cazuza nasceu como Agenor de Miranda Araújo Neto, em 4 de abril de 1958, no Rio, filho de um produtor musical ligado à indústria fonográfica. Cresceu cercado por música, discos e artistas, mas ao contrário do que muitos imaginam, seu caminho não foi planejado. Ele era inquieto, provocador, apaixonado por literatura, poesia e liberdade. Ninguém imaginava o que viria a seguir quando aquele jovem decidiu subir ao palco. No início dos anos 80, tornou-se vocalista da banda Barão Vermelho, grupo que ajudaria a moldar o rock nacional da década. Com letras intensas e atitude crua, músicas como Proud e A Nascer Feliz rapidamente se tornaram hinos de uma geração. Uma geração que queria se expressar sem filtros. Mas o que aconteceu depois foi ainda mais surpreendente. Em poucos anos, Cazuza virou um dos compositores mais marcantes do país. Sua escrita misturava romantismo, crítica social, ironia e confissão pessoal. Mas em 1985 ele tomou uma decisão que chocou fãs e imprensa. Deixou o Barão Vermelho no auge do sucesso para seguir carreira solo. Só que ninguém imaginava que essa escolha abriria a fase mais poderosa de sua trajetória. Em carreira solo, lançou álbuns que redefiniram sua identidade artística. Vieram canções como Exagerado, O Tempo Não Para e Ideologia. Cada música parecia uma radiografia emocional do Brasil dos anos 80, um país saindo da ditadura e redescobrindo a liberdade. Mas o que aconteceu depois mudou tudo. Em 1987, Cazuza recebeu o diagnóstico, que naquele período ainda era cercado de medo e silêncio. AIDS. A doença carregava estigma, preconceito e desinformação. Muitos artistas esconderiam, se afastariam, sumiriam. Só que ninguém imaginava a postura que ele adotaria. Cazuza não se escondeu. Pelo contrário, continuou gravando, compondo e se apresentando. Suas letras ficaram ainda mais profundas, quase confessionais. O Tempo Não Para se transformou em um grito contra a hipocrisia, moralismo e conformismo. Ele parecia viver cada dia como se fosse o último, e talvez soubesse que era. Mas o que aconteceu depois foi ainda mais poderoso. Em vez de ser lembrado apenas como artista, Cazuza passou a representar coragem. Em uma época em que a AIDS era cercada de silêncio, ele expôs sua fragilidade publicamente, humanizando a doença e quebrando tabus. Seu último álbum em vida, Burguesia, lançado em 1989, mostrava um artista ainda afiado, crítico e provocador. Mesmo debilitado, sua criatividade permanecia intacta. Era como se cada música fosse uma tentativa de desafiar o tempo. Cazuza morreu em 7 de julho de 1990, aos 32 anos. Jovem, intensamente jovem, mas sua obra atravessou gerações. Suas músicas continuam sendo cantadas, reinterpretadas e redescobertas por quem nem sequer era nascido quando ele subiu ao palco pela última vez. Alguns artistas passam pela música. Cazuza passou pela vida como um incêndio, curto, intenso e impossível de esquecer.